Comida congelada é ruim. Não é. Tem gente que fala isso porque fez errado, não sabe fazer do jeito certo, gente. É exatamente sobre isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Porque existe sim o jeito certo de fazer comida congelada, de descongelar, para ela realmente ficar boa, para ela ficar bonita, apetitosa, para todo mundo querer raspar o prato quando chegar a comida na mesa, sabe? Mas você precisa de técnica para saber. Se você fizer errado, vai ficar ruim mesmo. E não só comida congelada, né? Qualquer comida. Se você não souber misturar os ingredientes certos, fizer na temperatura errada, também não vai ficar boa. Por isso que eu tô aqui. Prazer, eu sou a Marina Limberger, chefe de cozinha, especialista em preparo de refeições planejadas, e eu tô aqui para ser a sua guia para você conseguir resolver a alimentação da sua casa de uma vez por todas, com comida boa na mesa, hein? Muita gente torce o nariz quando a gente fala de comida congelada, né? Mas também, quem nunca comeu aquele feijão ressecado, aqueles vegetais aguados, uma carne acinzentada, ou uma lasanha com gosto de requentada, sabe? Gente, credo, isso pra mim nem é comida, nem entra na minha casa isso de jeito nenhum. Pra mim é comida zoada isso, realmente. E a gente precisa fugir desse tipo de comida que chega na mesa feia, que ninguém tem vontade de comer, e é muito simples você fazer isso, tá? Só precisa saber como. Nessa aula aqui de hoje, eu vou te contar especialmente sobre os ingredientes que congelam bem ou que não congelam bem e o porquê que eles não congelam bem, porque aí você não precisa ficar procurando listas de ingredientes que não congelam bem no Google ou maratonar os meus vídeos de congela e não congela. Quem aí já viu os meus vídeos de congela e não congela no meu Instagram, que é @cozinha de gente moderna. Por sinal, vai lá me seguir, que toda hora tem conteúdo muito bom por lá para te ajudar no dia a dia, tá? Enfim, hoje a gente vai desmitificar a comida congelada para o freezer virar o seu aliado no dia a dia. Já parou para pensar que o freezer, ele evita que você jogue comida fora? Porque se você congelar do jeito certo, você pode, por exemplo, aproveitar que tá na época e comprar, não sei, um monte de morango ou mandioquinha, que é batata baroa, batata salsa, sabe? Dependendo do lugar. E você prepara ele da forma correta e congela, e você consegue consumir ele dali a 3 meses, que já nem tá na época ou tá muito caro. Então, ele é um ótimo preservador de alimentos e você precisa começar a usar o freezer de uma forma mais inteligente, para ele realmente ser funcional no seu dia a dia, sem ter medo, tá? Uma grande dúvida que as pessoas têm, que sempre me perguntam é: quando eu congelo, vai perder os nutrientes? E a resposta é não. Quer dizer, a resposta é sim, só que é muito pouco. A quantidade de nutriente que o alimento congelado perde é a mesma quantidade que perde quando você vai cortar, quando você vai cozinhar. Tudo isso perde pequenas partezinhas de nutrientes. Mas, olha que interessante, se você comparar o ingrediente que foi congelado com o que foi só refrigerado, o congelado, ele mantém mais vitaminas e nutrientes do que o que estava refrigerado. E isso não sou eu que estou falando, tá? Rodaram uma pesquisa na Universidade de Chester, lá na Inglaterra, e aí eles compararam vários vegetais, frutas, legumes, verduras. E aí, vou te dar um exemplo. Pegaram um brócolis, e aí metade do brócolis eles congelaram, usando a técnica correta. A outra metade eles deixaram dentro da geladeira, e aí dali a 3 dias, que é um tempo normal, né? De você comprar alguma coisa no mercado e só daqui a 3 dias eu vou usar. Fizeram uma análise e aí descobriram que a maioria dos brócolis congelados tinham mais vitaminas e nutrientes do que os que estavam só refrigerados. E isso para a maioria dos vegetais. Então, basicamente, o que eu estou te falando aqui é só você saber fazer usando a técnica correta, que não tem erro, tá bom? Muita gente tem medo de congelar alguma coisa e essa coisa não fica boa depois de descongelada. E aí eu vou te falar os 2 principais pontos que interferem na qualidade final desse prato, tá? O primeiro é você congelar algum ingrediente que não congela bem, e o outro é você descongelar da forma errada, tá? Falando dos ingredientes que não congelam bem, eu estudo isso há muito tempo já, e eu já testei muita coisa na minha cozinha, e eu acabei agrupando esses ingredientes que não congelam bem depois de estudar muito e de entender a lógica por trás disso. E aí eu vou te mostrar agora os 4 grupos de ingredientes que não congelam bem e eu vou te explicar o porquê. E aí você vai entender assim, ó, vai estar no seu sangue, você vai ter já certeza, isso não congela bem, então eu não vou congelar, tá bom? Vamos lá, primeiro grupo é o grupo com os alimentos que tem muita água. Por exemplo, tomate cru,
O tomate em formato de molho congela bem, tá? Mas um tomate cru, pepino, abobrinha, folhas de salada, não dá pra você congelar. Quer dizer, dá pra congelar, mas ele fica ruim depois de descongelado. E por que isso? Pensa aqui comigo. Eles têm muita água na composição. A água, quando congela, o que acontece? Ela vira gelo. E aí, quando você descongela esses ingredientes, esse gelo derrete. E aí, leva junto com a água vitamina, nutriente e a textura, a cor desses ingredientes. E aí fica aquela coisa xoxa, tá? Então, por exemplo, se você quer congelar tomate, transforma ele em um molho e ele vai congelar bem. Se você quer congelar, por exemplo, uma couve, que é folha, é uma folhosa, tem bastante água também, você pode até congelar ela crua, cortadinha já. Mas aí tá o segredo, você não vai descongelar para dar a oportunidade desse gelo derreter e virar água. Você vai pegar a sua couve ainda congelada e vai jogar ela direto dentro da panela, já com a sua refoga caseira, bem gostoso, do freezer, direto pro calor, e aí ela vai ficar boa, tá? Então são esses pequenos truques aí no meio do caminho que vão fazer com que a sua comida congelada fique muito boa na mesa. Vamos pro nosso segundo grupo? É o grupo dos amidos. Então, amido, qual que é a função do amido na maioria das receitas? É engrossar, né? Então, você tem um molho bechamel, às vezes, né? Bechamel não, porque o bechamel é feito com farinha mesmo, mas um molho branco engrossado com amido de milho. Você tem os molhos orientais, algumas sobremesas também que são engrossadas com amido. E aí, como que o amido funciona, né? Como que ele engrossa? Como que acontece para ele espessar esses caldos, né? Basicamente, o amido, ele absorve a água e ele incha. E aí, automaticamente, ele engrossa essas preparações. E aí, de novo, a gente tá falando de água aqui. Quando essa receita é congelada, essa água também vai congelar, também vai virar cristal de gelo. Se ela descongelar, o que vai acontecer? Ela pode soltar. E aí, ela vai dar aquele aspecto talhado, porque a água derreteu e o amido ficou lá. E aí, sabe aquele aspecto meio talhado? Então, por isso que eu não recomendo que se congele receitas que tenham muito amido na sua composição. Terceiro grupo é o grupo com muita gordura. Por exemplo, maionese, chantilly. Essas receitas que têm muita gordura, acontece a mesma coisa, especialmente maionese e chantilly. Eles são cremes, eles são uma emulsão. Uma emulsão é aquele momento em que a molécula de gordura ela engloba a molécula de água para dar firmeza para aquilo tudo. Porque basicamente água e óleo não se misturam, né? Só que quando você emulsiona, eles vão englobando e fazem aquele creminho, né? Que é uma maionese e um chantilly, por exemplo. E aí a mesma lógica do amido. Quando congela, a parte de água vai virar um cristal de gelo. Vai derreter e depois vai soltar a gordura. Sabe aquele aspecto talhado? É isso aí, gente. Então, não congela receitas com muita gordura. E o último grupo é o grupo dos laticínios muito brancos, tá? Por quê? Por exemplo, um queijo mussarela, um queijo parmesão, eles congelam muito bem. Agora, um queijo branco, né, um queijo fresco, um queijo cottage, ricota, iogurte também não congelam bem. De novo, o que tem em comum aqui nesses queijos e iogurtes? Eles têm muita água na composição deles e vai acontecer a mesma coisa. Vai cristalizar a água, vai descongelar, vai derreter e vai ficar um aspecto ressecado. A ricota congelada fica mais ressecada ainda. Se você quiser congelar alguma receita que tenha ricota, você escolha uma receita onde essa ricota esteja envolta em um molho. Por exemplo, uma lasanha, que você vai congelar com um molho de tomate e uma ricota esfarelada por cima. Aí vai legal, porque tem um molho de tomate que vai dar uma equilibrada aí e não vai deixar ela tão ressecada. Agora, congelar a peça da ricota para você preparar depois, eu não recomendo, porque ela vai ficar com um aspecto muito ressecado. E para os outros ingredientes que eu te falei agora também, queijo cottage, queijo branco, iogurte natural, vai dar aquele aspecto, vai ficar uma textura arenosa. Então, não recomendo que você congele nenhum ingrediente que faça parte de um desses 4 grupos, tá bom? É muito legal, né, você entender, assim, os fundamentos de tudo isso. Mas você sabe que as minhas prepeiras, que fazem parte do meu programa fechado do Cozinha Sem Estresse, elas têm, sim, a possibilidade de aprender todos os fundamentos de tudo, mas eu desenvolvi uma biblioteca de preparo de refeições planejadas
enorme, que tem desde cardápio semanal de 2 horas, né, que prepara em 2 horas, até receitas 3 em 1, que ela faz 3 receitas usando uma única base ao mesmo tempo, muito rápido, ou receita de uma panela só, tem uma biblioteca imensa, que, para aquela prepeira que fala, eu não tenho tempo para sentar e estudar tudo que você está me ensinando aqui, a vida já é muito corrida, e eu entendo isso. Exatamente por isso que eu já peguei todos os fundamentos que eu ensino e eu embuti em todos os cardápios, em todas as formas de prep que existem lá disponíveis no Cozinha Sem Estresse. Então, você pensa que isso que eu tô te falando de congelamento, ela não tem lá, eu não sei agora, eu fiz esse cardápio, mas eu não sei se eu congelo ou não. Tudo tem instrução de congelamento, de descongelamento, de aquecimento, já pensado e só olhar e seguir o que tá escrito lá, porque já foi tudo testado na minha cozinha. Então, assim, tem que ser prático. Não dá para querer resolver a alimentação de casa, sendo que isso não vai encaixar na rotina da pessoa. Precisa encaixar, porque você é filho, trabalho, casa, e aí tem festinha de escola, tem compromissos 1000, tem muita coisa. Ainda você quer estudar, né? De repente, não sei, acabar um mestrado, você quer mudar de profissão, você quer abrir um negócio, você quer encontrar mais com as amigas, enfim, é tanta coisa que a conta não fecha. Mas a alimentação é essencial, a gente precisa comer todo dia, né? Então você precisa resolver e você vai ver que é mais fácil do que você imagina, muito mais fácil do que você imagina, garantir comida gostosa, saudável, super variada no dia a dia. Nosso evento gratuito já está quase começando e lá você vai conhecer do começo até o final esse caminho para você conseguir resolver a alimentação da sua casa de uma vez por todas. Você vai conhecer também lá no evento algumas formas de preparar as refeições de forma planejada, algumas das estratégias, porque eu tenho algumas estratégias diferentes, né? Cada semana, dependendo da minha rotina, da correria ou se tá mais calmaria, eu cozinho de um jeito diferente. Eu vou te apresentar essas formas de cozinhar diferentes que vão facilitar muito o seu dia a dia. E lá no evento vai ter uma aula muito legal, que é uma aula sobre finalização de pratos, é a aula 3. É o grande segredo para você colocar um prato na mesa, se ele estava congelado ou não, tanto faz, e fazer com que todo mundo na sua casa tenha muita vontade de comer aquilo. Todo mundo vai raspar o prato, eu tenho certeza, quando você começar a finalizar os seus pratos da forma como eu vou te mostrar na aula 3. E eu não quero que você perca isso. Então eu quero saber, você já entrou no grupo de WhatsApp do evento? Lembrando que o evento é gratuito, ele é online, tá? E se você entrar no grupo de WhatsApp, você vai receber os lembretes e o link para você assistir às aulas e também os materiais complementares do evento, combinado? Só a gente que manda mensagem, é um grupo silencioso, ele tá lá só para te ajudar para ser mais prático. Aqui em algum lugar nessa página tem um botão, é só você clicar nele que você vai ser direcionada pro grupo de WhatsApp do evento e eu quero te ver lá, combinado? Até!